Você acha que as pessoas devem ser impedidas de falar sobre um determinado assunto por conta de uma regra ou uma convenção social? Você acredita que o simples fato de uma pessoa estar inserida dentro de uma bolha dá autonomia exclusiva a ela e os pertencentes desse grupo a falarem de um assunto em específico? É sobre esse assunto que vamos tratar aqui neste vídeo. Então, vem comigo. A você que está chegando agora no canal Vida Cotidiana, seja muito bem-vindo. Caso ainda não esteja inscrito e goste de assuntos relacionados à filosofia, literatura e comportamento humano, então clique no botão inscrever e também peço que você ative as notificações para que você seja alertado toda vez que surgir um vídeo novo por aqui. É muito comum vermos por aí pessoas querendo calar umas às outras usando o argumento de que o outro não está em seu lugar de fala e que por isso não pode falar sobre um determinado assunto que de repente esteja em voga ali naquela situação. É muito comum entrarmos no debate de que o que é, de fato, este local de fala? Uma vez que todas as pessoas, ao menos num contexto ético, devem ser tratadas de maneira igual. Antes de entrarmos no detalhe desta situação, precisamos entender que o relativo grau de liberdade que hoje temos não aconteceu de maneira espontânea, da noite para o dia. Foi uma construção de dia após dia, mediante uma ferrenha luta contra determinadas formas de opressão. E estas formas não eram exclusivas de um determinado grupo que impunha as situações. E as opressões se davam por diversas formas, sejam através de mecanismos estatais, através da religião e principalmente do domínio midiático da informação. Neste contexto de ferrenha opressão, era comum que pessoas fossem silenciadas sob a alegação de que não podiam falar sobre determinados tipos de assunto porque não se enquadravam dentro das normas comportamentais e éticas ali naquela situação. E é perceptível que, com o passar do tempo, houveram grupos sociais que fizeram com que havesse uma certa quebra de paradigmas e, consequentemente, a liberdade de expressão pudesse se fazer presente. E estes grupos sociais são os mais variados possíveis. É claro que podemos citar aqui a questão do movimento feminista, que reivindicava direito às mulheres. Não estou entrando aqui no mérito do que ele veio a se tornar hoje na contemporaneidade, mas pelo menos na época em que ele surgiu, realmente lutava por uma causa nobre. Podemos citar também a questão dos movimentos políticos sociais, que visavam uma ruptura do que o Estado, de maneira autoritária, queria impor a todo e qualquer custo. E também com o advento da ciência, que veio a bater de frente com as imposições religiosas, que se faziam cada vez mais ferrenhas no que se refere a impor aquilo que deveria ser considerado um ato moral e ético. Considero que esses três parâmetros foram de suma importância para que hoje a gente pudesse ter uma sociedade um tanto quanto mais aberta ao novo. Mas será que, de fato, houve uma ruptura com esses paradigmas da questão de silenciar o outro ou ainda persiste? Bom, não precisa ser nenhum expert para saber que hoje a tentativa de silenciar o outro está cada vez mais evidente. É claro que não das formas que eram feitas anteriormente. Hoje, os mecanismos são utilizados de maneira um tanto quanto sutis e também de forma velada em algumas situações. E falando disso, a questão do local de fala se torna cada vez mais latente, e isso se torna uma certa imposição, tal como era antes. É claro que com recursos e metodologias diferentes. Essa questão da imposição de que alguém não pode falar sobre determinados assuntos sensíveis, pelo fato da pessoa não estar em seu local de fala, se dá muitas das vezes através do advento da internet e das mídias sociais. Não é nenhuma novidade que a internet deu voz para praticamente todo mundo, porque qualquer um, basta ter acesso a um smartphone e uma conexão à internet, pode criar qualquer tipo de perfil em qualquer rede social e, consequentemente, expor alguma opinião ou algo do tipo. É claro que a maioria dos argumentos que se colocam na internet são questionáveis, porque
Pessoas acreditam serem donos de uma determinada narrativa e por isso querem falar sobre coisas, sem nem mesmo ter um prévio preparo ou um repertório que sustente os argumentos que ela vem colocar na mesa. E também no dia a dia social. Muitas das vezes, quando você está, de repente, conversando sobre um determinado assunto, às vezes uma pessoa pode tentar te silenciar usando a carta de que você não está no local de fala. Como, por exemplo, se você é um homem e quer discutir sobre violência feminina, algumas mulheres podem dizer que, pelo fato de você não estar ali no seu local de fala, uma vez que você não é uma mulher, você não pode falar sobre este tipo de assunto. Com relação também ao racismo, independentemente das formas de etnia, se você está dizendo sobre de que maneira um racismo pode se apresentar, outra pessoa, que de repente é de uma etnia diferente da sua, pode alegar que você não está no seu local de fala e que, portanto, você não está autorizado a emitir qualquer opinião sobre aquele assunto. Isso também pode se estender nas questões de gênero, nas questões sociais e assim sucessivamente. É um leque de situações em que as pessoas podem utilizar essa desculpa do local de fala para tentar calar a boca do outro. Só que eu te faço um convite à reflexão. Será que é melhor você querer calar a boca do outro ou você ouvir e tentar entender o que o outro pensa sobre aquele assunto que está sendo discutido? Hoje percebo que os movimentos sociais, embora tenham surgido através de uma causa nobre, de promover realmente uma reparação no que se refere à ética e à moralidade, infelizmente se tornaram em bolhas ideológicas. E o que eu quero dizer com isso? Que pessoas movidas por questões de partidarismo político e também por defender um lado e acreditar que o lado que elas estão é realmente o lado bondoso, o lado correto, acabam por vezes querendo impor determinadas narrativas. E isso é uma afronta gravíssima à liberdade de expressão. Liberdade essa que deve ser defendida porque é somente através dela que surgem todas as outras formas de liberdade. Então, qualquer tentativa de cercear o que o outro tem a dizer é uma imposição autoritária e que não diferencia muito dos ditadores que tivemos ao longo da história e que ainda temos nos dias de hoje. Há uma estratégia que muitos políticos utilizam justamente para se manterem no poder ou então para estendê-lo, é a questão do dividir para conquistar. Você pode reparar que todo e qualquer político populista gosta de dividir a população entre eles e nós. E este tipo de político gosta de eleger um inimigo para fazer com que as pessoas estejam do lado dele para lutar contra esse mal. Isso pode ser observado nos mais diversos regimes totalitários ao longo da história. Mussolini, Hitler, Stalin, dentre outros ditadores que utilizavam esta lei básica da política populista, dividir para conquistar, para fazer com que esta parcela da população compre os seus ideais e se transformem no seu alicerce de dominação política. E essa questão do local de fala, ela visa um certo domínio da narrativa. Quando você monopoliza um determinado assunto, você, por tabela e consequência, está pregando uma não oposição àquilo que você está colocando em prática. E quando não há oposição, as pessoas que estão, de certa forma, utilizando o monopólio da razão, conseguem fazer com que seus ideais eles sejam ouvidos por todos. E mesmo aqueles que não acreditam, não podem sequer questionar, justamente porque aquilo que está imposto é considerado uma verdade absoluta e, portanto, qualquer um que venha a discordar está redondamente enganado. E tendo em vista o que eu estou dizendo aqui agora, muitos poderiam me questionar. Mas, Maicon, uma pessoa, por exemplo, que não sofreu na pele uma determinada forma de opressão, não pode sequer falar de como é sofrer aquilo, uma vez que ela não passou por aquela experiência. Eu entendo este ponto de vista, porém precisamos separar o joio do trigo. E para que possamos fazer isso, temos que entender que há duas maneiras de se obter conhecimento de algo, seja através da razão ou através da experiência. As pessoas que militam em prol do local de fala, elas estão muito atreladas à questão da experiência e se esquecem de que a razão também é uma forma de se obter conhecimento e que, portanto, levantar insights sobre um determinado assunto em específico, você tem gabarito para falar sobre aquilo. Senão, não haveria sentido algum haver universidades.
porque a universidade exatamente é um contexto racional que também coloca alguns elementos de experiência para que a pessoa possa se formar e, consequentemente, exercer aquela profissão do qual ela estudou por anos. E tendo como base esta premissa, podemos entender o seguinte: se quem milita em prol do local de fala estivesse certo, nesse cenário não poderiam haver ginecologistas homens, por exemplo. Porque o homem, por óbvio, não tem uma genitália feminina e, portanto, como que ele iria saber o que é melhor para uma mulher para que ela pudesse cuidar da saúde genital dela ou de tudo que advém às questões ginecológicas? O homem, embora ele não tenha tido essa experiência prática nesse contexto, ele estudou por diversos anos. Além desse conhecimento teórico, ele teve que avaliar diversos contextos, diversos cenários, tanto da parte prática também, para que ele pudesse ter um conhecimento sólido, de modo que ele pudesse exercer a profissão dele como ginecologista. Outro exemplo é sobre a política. Se fôssemos levar em consideração essa questão do local de fala, quem não é e nunca foi político não poderia discutir os assuntos relacionados ao Estado e suas instituições, uma vez que a pessoa não teve experiência prática com a política, então ela, nesse cenário, não poderia dizer qualquer coisa sobre a política em si. Só que aí, o eleitor consciente, ele estuda, por exemplo, o que é uma democracia, quais são os poderes e também o que cada cargo democrático tem como atribuição, o que pode ou não fazer, e assim sucessivamente. E, portanto, o eleitor consciente que nunca teve uma experiência prática com a política, ele teve conhecimento baseado na razão, na teoria. E por isso, ele pode sim falar sobre esse tipo de assunto. Por que não? A mesma coisa vale, por exemplo, para futebol, vale também para as artes e assim sucessivamente. E eu dando estes exemplos, eu sei que alguns de vocês podem até estar pensando, mas Maicon, e a pessoa que está sentindo algo ruim devido a uma ofensa que ela teve em função da sua etnia, da sua orientação sexual ou o que quer que seja? E eu vos explico o seguinte: os nossos sentimentos enquanto seres humanos são individuais. Por exemplo, suponhamos que do meu lado tem uma outra pessoa e alguém vem e xingue a mim e a pessoa de maneira igual. Eu, devido às minhas convicções, à minha constituição enquanto ser humano, eu posso ter uma determinada reação em termos sentimentais a respeito daquela ofensa. Posso, por exemplo, ficar muito irritado, posso ficar triste, posso até entrar em depressão ou também posso simplesmente não me importar. Da mesma forma, a outra pessoa também tem esse leque de opções, pois nós temos domínio daquilo que está dentro de nós. Aquilo que é externo, cabe a nós aceitarmos ou não o que está sendo posto. E que por isso, uma ofensa, ela pode muito bem, para mim, não surtir nenhum efeito, como para uma pessoa que tem os mesmos trejeitos e uma outra pessoa que de repente tenha as mesmas características étnicas, culturais que eu, pode se sentir ofendida também ou não, e assim sucessivamente. Portanto, o sentimento é único e individual. E não cabe na esfera micro a gente avaliar algo que vem do macro, uma vez que a questão interna ela é algo de cada um e que, portanto, ninguém pode falar sobre o sentimento um do outro, mas de maneira macro podemos sim discutir sobre este e qualquer outro tipo de assunto. Então, sobre essa situação, de modo resumido, o que eu posso dizer é o seguinte: eu não consigo falar sobre o seu sentimento individual em relação a um ato contra você, mas posso falar sobre o ato e todo o contexto que há por trás dele. Em última instância, para encerrar esse assunto, já que muitos ainda poderiam dizer que, mas uma pessoa pode falar melhor sobre um assunto do que a outra, eu vos digo o seguinte: há um conceito chamado conhecimento de causa, que nada mais é do que você obter conhecimento sobre uma situação específica. E este conhecimento, como eu falei, pode ser dividido entre o racional e o empírico. E, portanto, uma pessoa que obtém os insights necessários para falar sobre um assunto, ainda que esta pessoa não pertença a determinada bolha social ou grupo ideológico, ela tem sim autonomia para falar sobre aquilo. E se, em última instância, algumas pessoas ainda podem dizer que o local de fala ainda tem a ver com as características de alguém, seja em termos étnicos, culturais, ou o que quer que seja, em último caso, a gente pode invocar a questão de que todos somos seres humanos. Temos, então, o local de fala para falar sobre qualquer assunto que envolve seres humanos.
E, portanto, se alguém vier para você e falar, você não está no seu local de fala, você pode falar, eu sou humano, você também é, então estou invocando o meu local como humano para falar sobre uma situação de humanos contra humanos. E, portanto, você está sim no seu local de fala, independente de qualquer situação, uma vez que todos são iguais sob o ponto de vista ético e moral. Então chegamos aqui no final do vídeo, quero muito ler a sua opinião sobre esse assunto. Me diz aí, o que você acha sobre esta temática? Você concorda comigo ou tem uma opinião diferente? Quero muito ler a sua opinião aqui nos comentários, pois aprendo demais com o que vocês têm a dizer sobre os assuntos que aqui trago. Não só eu, como também os outros espectadores do canal. Então é isso, te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e até breve!